Bem-vindos à devocional de hoje. Nós estamos Lucas 23, penúltimo capítulo do Evangelho de Lucas. E tem o texto que vai falar sobre a condenação de Cristo, a crucificação, a ressurreição. E é interessante que esses textos, que era o ponto crucial do Evangelho, ponto central do Evangelho, esses textos estão nos 4 evangelhos, tá? Então, Mateus, Marcos, Lucas e João, porque é o ápice do Evangelho. Todo o Evangelho se move em torno da obra de Jesus. E a obra de Jesus se deu na cruz do Calvário, tá bom? Então, nós vamos ver aqui algumas coisas interessantes. A questão do julgamento. Quando ele foi levado pelos escribas, sacerdotes, para serem julgados, julgado por Pilatos, aconteceu uma coisa interessante. Eles não podiam condenar ninguém pelo fato de estarem sujeitos a Roma. Olha só que coisa. E quando eles estavam conversando com Pilatos, ali na Judéia, Pilatos descobriu que ele era da Galileia. Então, já que ele era da Galileia, quem deveria julgá-lo era Herodes, que por um acaso estava em Jerusalém naqueles dias. E aí Pilatos mandou para Herodes. Essa parte do texto de Pilatos ter mandado para Herodes só se encontra no Evangelho de Lucas. Então, Herodes, ele tinha assim, é o que matou João Batista decapitado. Ele tinha muita curiosidade a respeito de Jesus, querendo ver Jesus. E olha só o que aconteceu aqui no versículo 8, 23:8. Quando Herodes viu Jesus, ficou muito alegre, porque havia muito tempo queria vê-lo. Porque falaram que Jesus estava fazendo milagres, tudo, e ele pensou, será que foi João Batista que ressuscitou dentre os mortos e voltou? Será isso, será aquilo outro? Então aquela coisa de pessoas que falam demais, enfim. Mas ele queria muito conhecer Jesus. E ele ficou alegre pela oportunidade de ver Jesus. Pelo que ouvira falar dele, esperava vê-lo realizar algum milagre. Olha que loucura! Ele queria que Jesus realizasse algum milagre ali na frente dele. Interrogou-o com muitas perguntas, mas Jesus não lhe respondeu. Jesus não lhe deu resposta. Queridos, é muito interessante essa coisa da curiosidade em relação a Deus, essas coisas de pessoas que não estão interessadas em buscar o Senhor, estão querendo só presenciar alguns sinais, ou eu não sei o motivo até pelo qual algumas pessoas procuram Deus ou procuram igreja, mas não estão nem aí com nada. E eu acho muito interessante que Jesus não deu resposta. Fez várias perguntas, Jesus ficou calado. Calado. Ou seja, postura. Herodes ficou extremamente irritado, zombou de Jesus junto com os guardas e mandou-o de volta para Pilatos. Aí acontece a cena que nós já sabemos, que Pilatos foi induzido pelo povo a soltar um prisioneiro na época da Páscoa, que era Barrabás, um assassino, que tinha feito uma insurreição e matado uma pessoa. E aconteceu uma coisa aqui interessante, no versículo 23. Eles, porém, o povo começou a pedir para soltar Barrabás e para prender Jesus ou matar Jesus crucificado. Eles, porém, pediam insistentemente, com fortes gritos, que ele fosse crucificado. E a gritaria prevaleceu. A gritaria prevaleceu. Então Pilatos decidiu fazer a vontade deles. Eu quero que você guarde esse versículo como um alerta na sua vida, tá? Quando a pressão é grande, quando a gritaria é grande, quando a força da multidão é grande, não se deixe ceder.
Então Pilatos decidiu fazer a vontade deles. Por quê? Porque Pilatos não queria matar Jesus. Pilatos viu que Jesus era inocente. E Pilatos sabia que Barrabás era assassino. Ou seja, o julgamento justo seria matar crucificado Barrabás, que merecia ser morto, e libertar Jesus, que merecia ser livre. Mas a multidão, com a gritaria e com a pressão, fez com que Pilatos decidisse matar Jesus. Cuidado com as vozes no seu trabalho. Cuidado com as vozes na sua faculdade, na sua escola. Muitas vezes somos pressionados a fazer coisas que na nossa consciência sabemos que é errado. E muitas vezes fazemos para agradar os outros. Antes importa agradar a Deus do que aos homens. Não tenha medo de ser zombado por ser diferente. Porque você vai prestar conta da sua vida para Deus e não para as pessoas. Porque as pessoas vão prestar conta da vida delas para Deus também. Então, cuidado com a sua postura, viu? Diante da pressão que a sociedade exerce sobre você. Versículo 25, libertou o homem que havia sido lançado na prisão por insurreição e assassinato, aquele que eles haviam pedido, e entregou Jesus à vontade deles. Libertou o assassino e entregou Jesus à vontade deles. E a crucificação. Aqui nós começamos a perceber algumas frases que Jesus disse na cruz. Jesus disse 7 frases na cruz, 7 frases na cruz. E eu quero destacar 3 delas, tá? Que estão aqui nesse versículo, no capítulo 23. A primeira frase que eu quero destacar foi no 34. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que estão fazendo. As 7 frases estão nos 4 evangelhos, tá bom? Aqui em Lucas tem 3 frases. Essas 3 frases, muito, muito profundas. A primeira coisa que Jesus fez quando estava pregado na cruz do Calvário, a primeira frase que ele disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Queridos, nós começamos a perceber uma coisa interessante, que ninguém ali estava arrependido. Ninguém ali estava querendo mudar de vida. Todos ali estavam zombando, gritando, escarnecendo, cuspindo. Todos estavam blasfemando. Ninguém estava arrependido. Mas Jesus disse: perdoa-lhes. Ou seja, eu não vou ficar ligado a eles com mágoa, eu não vou ficar ligado a eles com rancor ou com raiva. Muitas vezes nós devemos lançar perdão e liberar perdão para as pessoas que não estão arrependidas, que nos causaram dano, é por nossa causa. Se a pessoa se arrepender e pedir perdão, nós perdoamos, nos liberamos e liberamos a pessoa. Mas se a pessoa não estiver arrependida, você libera perdão mesmo assim, porque você se libera. E ela vai de mal a pior. Ela vai afundando. Então imagina a cena, uma pessoa afundando, indo para baixo, mas se você tiver com a mágoa, você vai junto. Você acaba sendo infernizado. A palavra de Deus chama de verdugos, atormentadores. São demônios que vêm aterrorizar e trazer peso sobre a sua vida se você não perdoar. É muito sério isso. Por isso que Jesus não teve rancor ao ponto de guardar mágoa ou guardar raiva daquelas pessoas. Mas elas não estavam arrependidas. Eu quero só que você guarde isso no seu coração. Como filho de Deus, aprenda a liberar perdão. Perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Aí aconteceu uma segunda cena, quando um dos criminosos
começou a zombar de Jesus. E é interessante que ele disse: se tu és filho de Deus, salva-te a ti mesmo e salve a nós também. Como as pessoas ali embaixo da cruz estavam gritando. Mas um dos criminosos, tinham dois, um à sua direita e um à sua esquerda. Mas o outro disse, quando ele falou: você não é o Cristo, salve-se a si mesmo e a nós. O 40 agora. Mas o outro criminoso o repreendeu, falando com aquele que estava zombando: você não teme a Deus, você não leva Deus a sério, você não tem medo, você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença. Nós estamos sendo punidos com justiça, somos pecadores, somos bandidos, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Aqui ele reconheceu o pecado, tá? Mas este homem não cometeu mal nenhum. Aqui ele já exercitou a sua fé em Jesus. Então ele disse a Jesus, aqui ele confessou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe respondeu, segunda frase: eu garanto, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Nós começamos a perceber algumas coisas tremendas aqui no texto. Primeiro, Jesus estava sofrendo muito. As cãibras eram muito fortes. O sufocamento por causa das cãibras no pulmão, o esgotamento físico do sangue escorrendo, a dor era fortíssima. Sem falar na confusão emocional, a gritaria, aquele tumulto. Imagina a cena. E Jesus ainda tem forças para amar uma pessoa que estava ali do lado, que merecia estar morrendo, mas clamou por ajuda. Eu quero que você guarde uma coisa no teu coração. Quando você não estiver bem, ajude pessoas, que você vai se sentir melhor. Ame pessoas, não se veja vítima da vida. Jesus não se viu vítima aqui ao ponto de se achar o coitado e não olhar para as necessidades de mais ninguém. Muitas vezes nós fazemos isto. Estamos sofrendo e achamos que tudo que está acontecendo é uma injustiça, ao ponto de nem olharmos para a necessidade dos outros. Jesus estava sofrendo injustiça, mas olhou para a necessidade de uma pessoa que merecia estar ali, mas mesmo assim teve misericórdia. Ame as pessoas. A segunda coisa que eu quero destacar nesse texto: 1 segundo após a sua morte, você já vai estar na presença de Deus. O seu corpo morre, mas a sua alma, o seu espírito não. 1 segundo depois da sua morte, se você estiver com Cristo, você estará no paraíso. 1 segundo após a sua morte, se você não estiver com Cristo, estiver sem Cristo, você estará no inferno. Isso é muito sério. Não existe sono da alma, não existe ficar esperando o juízo final. No juízo final haverá a ressurreição do corpo, mas o espírito continua vivo. Então Jesus disse para ele: hoje mesmo, você vai estar comigo lá no paraíso. O corpo de Jesus foi para a sepultura, mas o espírito de Jesus está vivo. O corpo daquele ladrão foi para a sepultura, mas o espírito continuou vivo. E a terceira coisa: aproveite as oportunidades. Aproveite as oportunidades. Aquele homem aproveitou a última oportunidade da sua vida e agarrou. Nós não sabemos se teremos outras oportunidades amanhã. Aquele homem era a última oportunidade. Mas eu e você, quantas oportunidades temos tido e não consertamos nossa vida com Deus? Aproveite as oportunidades que Deus tem te dado para você consertar a tua vida com Deus. E uma terceira frase que Jesus disse na cruz:
Já era quase 44, versículo 44. Já era quase meio-dia, as trevas cobriram toda a terra até as 3 horas da tarde, o sol deixara de brilhar e o véu do santuário rasgou-se ao meio. E Jesus bradou em alta voz, 3 horas da tarde. Depois de 6 horas, com dores ininterruptas, câimbras terríveis, o sangue escorrendo, 3 horas da tarde, depois de 6 horas crucificado, ele bradou em alta voz. As pessoas não conseguem nem sussurrar com a dor, por causa do pulmão. Mas ele arrancou aquele última força, fez um esforço tremendo, sobre-humano, para dizer em alta voz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E tendo disto, expirou. Tendo dito isto, morreu. Quando ele falou: está consumado, está feito, está acabado, a obra foi feita. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Submissão. A última frase da vida de Jesus foi justamente esta: eu estou submisso a ti. A tua vontade foi feita, está acabado, está consumado. Eu me submeto a ti. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Todo filho de Deus tem que se submeter ao Pai. Todo filho de Deus. E Jesus, como filho de Deus, se esvaziou da sua glória, porque ele, sendo Deus, se tornou homem para mostrar como o homem tem que viver. Como um ser humano tem que viver. Pai, eu me submeto a ti. E nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E com isso ele fecha a sua última frase na cruz. Depois ele morreu na sexta, ficou sexta, sábado e domingo ele ressuscitou, 3 dias. E 56 em seguida foram para casa, as mulheres prepararam perfumes e especiarias aromáticas e descansaram no sábado, em obediência ao mandamento. Por quê? Porque eram judias. Aquelas mulheres eram judias e, como era costume dos judeus, guardavam o sábado. Depois que Jesus ressuscitou e as pessoas compreenderam a lei que Jesus já tinha cumprido, pouco a pouco foram deixando aquilo tudo para trás. Nós vamos estudar em Atos muito sobre isso, para você ver como que os judeus que se converteram a Cristo foram se desligando da lei. Quando falam sobre carne, sobre animais sufocados, sobre sábado, você vai percebendo como que eles foram se desligando da lei para uma nova vida, para uma nova graça, a fé. E o povo de Deus começou a se reunir no domingo, no primeiro dia da semana, que foi o dia que Jesus ressuscitou. Então, se alguém usar esse versículo aí, porque guardavam o sábado e eram discípulos de Jesus, foi um momento de transição, tá? Transição. Eles ainda guardavam o sábado porque estavam muito ligados à lei ainda. Mas depois eles entenderam que Jesus os libertou totalmente da lei. Que Deus abençoe muito a sua vida, para que você entenda como que o Evangelho é maravilhoso. Está consumado, a obra está feita. O véu se rasgou e agora você tem acesso à presença de Deus. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela boa notícia, pelo Evangelho, que há salvação para nós através de Jesus Cristo. Assim como Ele perdoou aquelas pessoas, ajude-nos a perdoar as pessoas. Assim como Ele ajudou aquele homem que estava em estado muito difícil, o Senhor nos ajude a olhar para as pessoas e pararmos, ó Deus, de ter dó, ter pena de nós mesmos e vermos que tem pessoas que estão do nosso lado
que estão sofrendo muito também. Dê-nos esse amor, dê-nos essa empatia. E que o Senhor também nos ajude a sermos submissos, como filhos de Deus, sem querer, ó Pai, ficar indagando, perguntando ou duvidando da maneira como o Senhor age. Que nós possamos fazer como Cristo. Nas tuas mãos entrego o meu espírito, ou seja, a minha vida é tua. Estou submisso a ti. Não seja como eu quero, mas como tu queres. Nos ajude, nos ensine. Conforme meditarmos no texto, o Senhor esteja ministrando profundamente em nossos corações, para que haja mudança em nossas vidas. Nos abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe e até amanhã com o último capítulo de Lucas. Amanhã nós vamos terminar o Evangelho de Lucas. Fica com Deus e espero você.